Para nos ajudar com esta análise, está conosco nesta segunda-feira Jânio Zeferino da Silva, diretor da Agroeasy Consultoria e Soluções Financeiras. Jânio, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agronegócio. Seja bem-vindo. Bom dia, é sempre também uma alegria, uma satisfação falar com todos os telespectadores e ouvintes do Notícias Agrícolas. Muito obrigada. Jânio, eu quero começar entendendo do senhor a sua análise sobre essas medidas que foram recentemente aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional para regularizar e permitir a renegociação das dívidas de alguns produtores. Por que eu digo alguns? São para 16 estados que valem essas medidas e para 4 cadeias: soja, milho, bovinocultura de corte e bovinocultura de leite. Este é um e não entram as parcelas de custeio, mas as de investimentos. Como é que o senhor avaliou e analisou a chegada dessas medidas? Bom, toda medida tomada, ela sempre é boa. A gente não pode também reconhecer e dizer que essas medidas são inúteis. Elas são úteis, sim, para uma cadeia de produtores, como você bem falou, essas 4 cadeias, mas ela trata das operações de investimento. E ela tem uma limitação relevante, que é o seguinte: as parcelas de 2024 das operações que vencem até 2026, a de 2024 vai ser prorrogada para 2027. As operações que vencem a partir de 2027 e em diante, a parcela de 2024 vai ser diluída, já a partir da parcela de 2025. Outra questão também é o pagamento dos juros. Então, o produtor vai ter que pagar os juros aí correspondente à parcela de 2024. Não abrange os custeios e deixa uma porta aí para que os bancos decidam o que fazer. O Manual de Crédito Rural, no seu capítulo 264, houve uma mudança há uns anos atrás, que tornou a prorrogação no caso de frustração, perda de receita e frustração de clima, que antes era obrigatória, passou a ser facultativa, ou seja, o banco é que vai, o banco, a cooperativa de crédito é que vai decidir se vai fazer a prorrogação ou não. E isso implica numa decisão que ela é administrativa. Existe também um fator relevante, que é o limite de 8% da carteira de crédito de cada banco, que pode ser feita a prorrogação. Isso vai se somar aí às prorrogações já existentes e então o alcance efetivo da medida ele não é muito amplo. Outro fato relevante é que quando se prorroga, de acordo com essas resoluções, passa a ser utilizados recursos próprios dos agentes financeiros. E, por exemplo, nas operações de Pronaf, nas operações de Pronamp, nos investimentos e também dos fundos constitucionais, os bancos passarão a ter que usar recursos próprios para amparar essa prorrogação. Isso é outra dificuldade, porque haverá, assim, uma resistência, né, dos bancos em tirar recursos que estão rendendo Selic hoje a mais de 10% para fazer, por exemplo, um Pronamp a 8%, ou um FCO a 6,5%, ou mesmo um Pronaf, que tem taxas mais baratas. Então, existe sim uma dificuldade. Outra questão, sem querer me alongar muito, é À que também vontade. tudo que for prorrogado neste ano vai diminuir os recursos da safra de 2024, 2024, 2025. Então, isso também é outro fator que deve inibir as prorrogações. É, então, logo nós recebemos o detalhamento dessas medidas, esses pontos realmente trouxeram preocupação, Jânio. E mais do que isso, a gente tem duas datas ali importantes, né? Que 15 de abril é quando começa a não sei qual a palavra técnica mais correta, mas talvez valer efetivamente na prática essas medidas. E 31 de maio é o prazo que o produtor tem para formalizar o seu pedido ali junto aos bancos. No entanto, eu queria entender do senhor se o volume de recursos que é necessário para garantir que essas medidas aconteçam, de acordo com esse detalhamento que o senhor nos trouxe, já estão disponíveis. Olha, na verdade, o que vai acontecer é que os bancos têm um limite de prorrogação de dívida de 8% da sua carteira de recursos controlados. Então, em tese, o recurso existe, as operações foram contratadas com recursos equalizados do Tesouro e estariam embasados nessa quantidade, nessa situação. Porém, o que nos preocupa é a abrangência. Quantos produtores que foram prejudicados, por exemplo, Mato Grosso, Goiás, toda a região sul, eu
compreendo, percebo que seria muito mais que 8% da carteira. Então, na verdade, haverá um limitador aí, né? Eu creio que esse é um problema que vai atingir fortemente as cooperativas de crédito, será muito forte, porque as cooperativas usam muitos repasses. Elas compram recursos de bancos que não operam com crédito rural para operar. E ela terá que devolver esse recurso para os bancos. Não sei como é que os bancos vão tratar essa situação de manter os recursos em carteira. Então, existe sim uma limitação. Não podemos dizer que os recursos existem, eles estão alocados nas operações, mas vamos ver se haverá vontade política dos agentes financeiros em fazer essas prorrogações. Jânio, como é que o senhor entende que será a demanda dos produtores por essas medidas? O senhor imagina que a gente vá ter uma demanda intensa por essas buscas pela renegociação, ou porque tivemos ali uma limitação também de parcelas que venceram este ano e tem muito produtor com parcelas que acabaram vencendo ali no final de 2023, não conseguirão acessar essas medidas, a gente pode ter uma demanda mais contida. Como é que o senhor imagina que vai ser a demanda agora por essa ferramenta que o governo recentemente disponibilizou? Eu penso que haverá uma demanda forte, porque nós estamos verificando que algumas regiões aqui, por exemplo, Goiás e tanto em Minas e também na região sul, essas últimas chuvas comprometeram demais as últimas colheitas de soja, principalmente, que foram as sojas de tardio, né, a soja de ciclo tardio, que estavam prontas para ser colhidas e vão ter um grande prejuízo. Existe sim uma grande demanda. A gente percebe que os produtores estão bastante inseguros, já começaram a procurar os bancos e as notícias não são boas. Clientes da nossa consultoria, desse perfil de clientes do Pronamp, clientes menores, estão enfrentando bastante dificuldade. A proposta que os bancos fazem é de renegociar nas linhas de crédito comercial, com taxas de juros aí de até quase 2%. É inviável, é impossível, é inaceitável e também oferecendo a tradicional mata-mata, fazer uma operação para pagar essa e jogar um ano para frente. Nós sabemos que quando há uma frustração de safra, é necessário pelo menos 5 anos para que o produtor recupere as perdas, porque a margem, a gente sabe que não é essa margem toda, então o produtor precisa de tempo. Tempo e bom tempo, né? Tempo, bom tempo e Exato. boas colheitas, para que ele possa se recuperar. Fazer uma operação mata-mata é uma atitude que eu diria irresponsável, tanto do agente financeiro, principalmente do agente financeiro, porque ele sabe que no próximo ano ele não vai ter condições de pagar, mesmo que tenha uma ótima safra, e ele está jogando um problema para frente, comprometendo o futuro de uma família de produtores. Então, eu creio que a solução ideal é renegociar com mais prazo, com taxas de juros mais atrativas, porque a agricultura e a pecuária têm esses ciclos de altas e baixas, e o produtor é o cliente mais fiel, o que tem a menor inadimplência, e é o que você pode encontrar a vida inteira, porque ele tem a terra, eles Exato. têm a cidade. Então, eu acredito Jânio, o senhor me ouve? perfeitamente. Então tá bom, travou aqui um pouquinho, mas a gente conseguiu concluir, entender a conclusão do seu raciocínio. O agro é um bom pagador, né, Jânio? O agro é um excelente pagador e também o agro é um grande cliente em termos de reciprocidade. O produtor rural usa os produtos dos bancos, todos os produtos e serviços, ele é fiel, ele usa os seguros, as capitalizações, as previdências, tudo que o banco oferece, o cartão de crédito, o cheque especial. Então, ele é um cliente que tem algo que é muito importante. O produtor rural, ele tem caráter, ele paga. Existe uma lenda de que o produtor rural não paga, mas se você for olhar os índices de inadimplência das carteiras, você vai ver que os bancos fortes no agro têm um índice de inadimplência muito menor do que os bancos fortes no financiamento ao consumidor, à pessoa física, ou às Sim. empresas, tá certo?
Jânio, como é que o senhor está entendendo a chegada também dessas medidas e dessas opções que o produtor vai ter, embora com essas limitações que já comentamos, e o crescente número de pedidos de recuperação judicial? É uma preocupação? Isso deve manter-se no nosso radar? É algo muito passageiro, muito temporário? Como é que o senhor está avaliando este cenário especificamente? Nesses 2 últimos anos, nós tivemos uma enxurrada de RJ, recuperação judiciais de produtores. Muitos agentes que atuam nessa área oferecem a recuperação judicial como uma estratégia financeira, mas não é. É bom deixar claro isso. Recuperação judicial não é estratégia financeira, não é forma de reestruturação de dívida. Recuperação judicial é uma medida extrema, extrema e extrema. Existem mecanismos de reestruturação de dívidas dentro do caminho administrativo e negocial, onde os produtores conseguem ter taxas e juros adequadas à sua atividade, prazos, carências. Nossa empresa faz isso muito e muito com todo o perfil de produtor. É importante dizer isso também. Todos os perfis de produtores têm condições de reestruturar as suas dívidas em até 12 anos. Isso dá mais do que suficiente prazo para que ele se reestruture. A recuperação judicial ela tem um componente que atinge algo muito relevante para o produtor rural, que é a questão da imagem, do caráter, né? Deixa uma marca, não resta dúvida. A reestruturação não deixa marca nenhuma. E, e por fim, o que eu quero dizer é que a recuperação judicial ela está prevista em lei. Isso não há dúvida. Mas a gente tem um temor muito grande de que a banalização desse instrumento acabe repercutindo junto ao mercado mundial, ao mercado global do agronegócio, e as restrições ao crédito a partir deste ano serão muito maiores. Então, haverá um prejuízo enorme para a cadeia produtiva, muito grande. Alguns poderão ser beneficiados, mas a maioria será com certeza prejudicada. Jânio, o senhor está preocupado com o plano Safra 2024-25? Tudo isso que foi trazido até este momento pode ameaçar de alguma forma o volume de recursos ou a alocação dos recursos para o plano Safra 2024-25? Olha, eu acredito que o Plano Safra 24-25 ele vai, como nos anos anteriores, ter um aumento na alocação de recursos, mas esse aumento será, na minha opinião, né, basicamente em recursos livres, ou seja, recursos operados pelo sistema financeiro, recursos próprios dos bancos. Os recursos equalizados, eu acredito que eles se manterão estabilizados. Existe uma demanda para se transferir parte da equalização de taxa de juros para o seguro rural, o que, na minha opinião, seria mais relevante. Existe também essa questão das prorrogações que serão feitas. Nós não sabemos qual o volume de prorrogação será feita ao longo dos próximos meses. Isso sim vai impactar. Mas eu não acredito que haverá, assim, algo de muito extraordinário, não. Eu creio que o plano safra virá um plano dentro do esperado, com essa queda da Selic, possivelmente possa haver uma pequena redução de taxa de juros. Eu penso que será uma repetição do Plano Safra 23, 24. E o senhor imagina que a gente possa ter uma revisão nessas taxas de juros com a redução da taxa básica, da Selic, ou o espaço para se reduzir os juros para o Plano Safra é mais ajustado, Jane? Olha, é possível reduzir 0,25, alguma coisa, mas Sim. qualquer redução da taxa de juros vai implicar em aumento de equalização. Então, eu avalio que, se for uma decisão sob o aspecto político, haverá redução, mas o mais provável é que as taxas sejam mantidas no próximo plano safra. Como é que o senhor entende, Jânio, que é uma das suas especialidades, a questão do seguro, né? Foi uma preocupação nos últimos anos, ainda é uma preocupação, principalmente pelo volume de recursos, e neste ano, no último ano, houve um corte no recurso para o seguro rural, que não foi depois recomposto, né? A verba não foi recomposta, e nós vamos, então, iniciando 2024 com essa preocupação, carregando essa preocupação ainda dos últimos anos. O senhor vê que esse
esse ainda é de fato um ponto de alerta, um ponto de atenção muito intensa para o setor? Sim, o seguro rural ele é fundamental. Nós estamos vivendo anos de clima cada vez mais diferentes. Os climas não se repetem, existe Laninha, El Ninho e todas essas variações climáticas, e é importante ter o seguro. O seguro, ele traz para o produtor e para o sistema estabilidade. Nós vivemos no Brasil uma situação que o seguro rural, ele é deficitário. As seguradoras, apesar de cobrarem taxas de seguro muito elevadas, os prêmios pagos consomem toda a receita. E a equalização ela é importante para tornar o seguro mais barato para o produtor, criar um colchão maior de coberturas, porque nós sabemos que hoje, se eu tiver uma subvenção enorme, bem grande para seguro, o que que vai acontecer? Nós vamos ampliar a rede de segurados. Ampliando a rede de segurados, a probabilidade de perda, a probabilidade de sinistros, ela vai diminuindo. Porque se tem lá, se você segura 100 mil produtores, e se você aumentar para 400 mil produtores, as perdas, elas serão diluídas e pesarão menos no fluxo das seguradoras e do interesse. Tanto é que neste ano na safra 23, 24, restaram muito poucas seguradoras no mercado, Sim. só grandes resseguradoras. Por quê? Porque as menores saíram por falta de capacidade financeira. E para a gente finalizar, Jânio, porque assim, a gente ainda tem muitas perguntas que vão precisar de mais tempo para a gente entender as respostas, justamente porque ele já não compete só ou ao setor privado, enfim, uma combinação ali entre o setor privado e o público para essa questão do crédito para diversas áreas. Como é que o senhor orientaria o produtor que precisa, revisar ali as suas contas, revisar a sua gestão e entender se essas medidas lhe fazem sentido, se podem lhe favorecer de alguma forma, lhe amparar de alguma forma como vem sendo pleiteado, e mais do que isso, como é que o senhor orienta o produtor que está ali fazendo a sua gestão, afinando a sua gestão para a próxima safra, espera inclusive deste próximo plano safra, como é que a gente consegue orientar o produtor brasileiro nesse momento diante desse cenário de certa fragilidade, né, na nossa saúde econômica? O que nós sugerimos é que o produtor tenha calma, avalie bem as medidas, faça a conta, não entre na pressão, não receba a pressão do seu gerente, converse com o seu gerente. É importante demais manter o canal aberto, um diálogo com o seu gestor. Ele tem um papel fundamental na solução das suas questões financeiras. Procure ajuda especializada, converse com empresas, existem muitas empresas sérias aí no mercado. Não acredite em milagres, não há milagre no mundo financeiro, não existe milagre, existem soluções, mas milagres não existem. E também pense na próxima safra, é um conselho que a gente dá para os nossos clientes, em anos de dificuldades, seja seletivo. Ou seja, não expanda áreas, plante somente aquelas áreas que estão bem corrigidas, que estão com boa produtividade, tem bastante matéria orgânica, estão bem posicionadas, porque você terá um risco menor de produção. É melhor plantar menos e colher mais do que plantar mais e colher menos, porque o que a gente vê normalmente é isso. Aumenta-se a área e a produtividade cai, porque a demanda por recursos aumenta. Então é hora de ter prudência e fazer conta. O Plano Safra está chegando, nós estamos próximo mês agora, em maio já deve ser anunciado. Eu tenho uma expectativa que ele não vai frustrar os produtores, não será nada muito grandioso, mas a gente vê o esforço do governo federal, da Frente Parlamentar da Agropecuária, buscando alinhar as demandas dos produtores e o caixa do governo para ter um bom Plano Safra. Mas, por fim, assim, eu quero dizer o seguinte: existem soluções muito melhores do que as soluções radicais. Toda solução radical, ela tem um, um risco elevado, não é mesmo? Sim. Você pode cortar caminho, mas você pode também ter dificuldades. Existem soluções adequadas, negociadas, soluções no âmbito administrativo, sem recorrer ao judiciário. O judiciário está cheio de coisas demais para ficar cuidando da relação
entre produtores e credores. Bom, a gente vai acompanhar isso tudo muito de perto, porque como o senhor falou, né, é preciso manter a calma nesse momento e ter a prudência necessária para, principalmente para a próxima safra, entender quais vão ser os recursos, como eles serão alocados, para também o produtor entender como ele estará, né, como a sua realidade estará inserida no próximo plano safra e na próxima temporada diante do que ele viveu na última, né, Jânio? Isso mesmo. Ó, Prudência, calma e saber que a terra tem o seu tempo, né? é E ela verdade. responde positivamente. É verdade. Olha, eu quero muito agradecê-lo por aceitar o nosso convite para iniciarmos juntos essa semana aqui no Bom Dia Agro, aqui no Notícias Agrícolas, viu, Gênio? É sempre muito importante ter a experiência do senhor conosco para avaliarmos o atual cenário e a gente poder orientar bem os produtores que nos acompanham por aqui. Muito obrigada mais uma vez. É uma honra e um privilégio poder falar com todos os ouvintes e telespectadores do Notícias Agrícolas. A Obrigado pelo honra, convite. a honra é toda nossa. Obrigada por aceitá-lo. Uma ótima semana para o senhor. Até a próxima. Até a próxima, uma ótima semana a todos. Até mais.